já sou cego, sem a luz aí que... Salmo 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada a ribeiro de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Vou até aqui mesmo. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti pela essa oportunidade que nós temos nessa noite de liberar a Tua palavra para nós e para a Tua igreja. Espírito de Deus, guia-me, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre uma disciplina espiritual. Essa disciplina se chama meditação, tá? E o texto base é esse texto aqui. Principalmente, em outra versão ele diz: bem-aventurado o homem, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu quero falar sobre essa disciplina, meditação. Vivemos dias agitados, barulhentos, com muitas distrações, e muitos de nós lemos a Bíblia, mas a gente não para meditar sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente, no corre-corre, a gente só faz ler, mas a gente não para meditar o que a gente leu. E muitas das vezes, às vezes a gente recebe alguns irmãos, né, para conversar, e ele sempre diz assim: eu leio todo dia, mas não entendo o que é que estou lendo. Porque muitas das vezes a gente não para meditar. A gente lê, mas a gente não dá aquela parada. A gente não espera em silêncio, como eu fiz agora aqui na hora do louvor. Porque é como se a gente precisasse de algo para tanger a gente a ir para um ambiente ou a estar em um lugar. Mas muitas das vezes, Deus, por Ele ser esse Deus grandioso e cheios de sabedoria, Ele prepara coisas que nos quebra todo, porque Ele fala às vezes no silêncio, sem você, às vezes, não está buscando nada, não está fazendo nada, mas Ele chega, e você se mergulha em lágrimas, ou você percebe que o ambiente está diferente, e você consegue ter uma visão, você consegue ter uma revelação, e não é algo assim, ensinado, preparado, mas é algo que parte de Deus para nós. Então, o que a gente precisa aprender, irmãos, dentro dessa disciplina, tem duas palavras, que essas palavras, elas são utilizadas na Bíblia por mais de 58 vezes, que é ouvir e obedecer. São duas palavras que muitas das vezes a gente tem dificuldade de ouvir, pior, de obedecer. Se muitas das vezes a gente não consegue nem obedecer quem está do nosso lado,
às vezes um filho não obedece o pai, às vezes o pai que trabalha não obedece o patrão, e às vezes até no próprio relacionamento entre homem e mulher, que às vezes requer de nós uma obediência, até para poder as coisas girarem de uma forma bem equilibrada, bem espontânea, e a gente tem dificuldade, ainda mais Deus. Mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela é recheada de ensinamentos sobre essa disciplina, a disciplina da meditação. E vários textos aqui tem, em Gênesis 24, 63, da parte A, ele diz que Isaac, certa tarde, saiu ao campo para meditar. E interessante que Isaac, nesse contexto aqui, Isaac, ele tinha perdido a mãe. E quando ele saiu nessa tarde para meditar, para estar com Deus, para se relacionar com Deus, ele teve uma visão de carruagens, né? Se você ler o texto, você vai ver. E ali vinha a Rebeca, que futuramente, dias depois, se tornou uma mulher dele, e foi ela que consolou ele com a perda da mãe. Então você percebe que quando você está num ambiente de meditação, esse ambiente de meditação é um ambiente de relacionamento com Deus, é um ambiente que a gente precisa parar um pouco, a gente precisa não ligar nenhum tipo de som, nem nada, ficar em silêncio, e ali ler um versículo, ou ler um capítulo, e dizer assim: Deus, o que é que tu quer falar comigo aqui? Fala comigo. E muitas das vezes, irmãos, isso é difícil para a gente, mas é tão necessário. Por quê? Porque é através dessa disciplina que a gente tem grandes revelações. Porque se a gente for buscar Deus do jeito que a gente vive, a gente nunca vai encontrar Deus na forma como Ele quer que nós encontremos. A gente vai encontrar Deus na forma religiosa, na forma como a religião quer. Você vem no culto de domingo, presta um culto a Deus e vai para casa, e segunda-feira é outra coisa. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele, que precisamos ser íntimos dEle. Como eu falei, né? Hoje a gente está diante da mesa, né? Uma aliança foi feita nesse dia. A gente está diante da cruz. Glória a Deus por ela estar vazia, porque o que estava preso ali ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, porque fomos lavados por esse sangue que foi derramado. Então, a gente percebe também lá em Salmos 63, 2, quando o salmista ele vai falar, né? Quando me deito, lembro-me de ti, penso que em ti durante a vigília da noite. Então, você percebe que o salmista expressa profunda devoção a Deus e se manifesta através de constante lembrança e meditação nele, até mesmo no momento de descanso. Então, nós temos uma dificuldade de fazer uma separação nisso, porque principalmente aqui na igreja, né? Aqui na igreja a gente fala muito sobre essa questão de termos o nosso momento a sós com Deus, de termos a nossa intimidade com Deus, de termos uma vida relacionando com Deus, termos um momento de comunhão com Deus, de conversar, de tirar um tempo para ler, para ouvir, para
receber revelação, coisas dessa natureza. E vocês já estão acostumados a ouvir isso. A gente fala disso aqui direto. Mas muitas das vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Porque muitos de nós acham que a gente está dizendo aqui que vocês têm que estar na igreja toda vez, toda hora, todo dia. Que você não pode deixar de vir nenhum culto sequer. Que em todos os cultos você tem que estar aqui. Entendeu? E não é isso, irmãos. Isso daí é uma... Deixa eu ver dizer aqui a palavra certa. É um reflexo do que eu sou, do relacionamento que eu tenho com Deus. Porque, se eu entendo que eu sou pecador, porque a gente bota a música que a gente cantou, uma música nova que a gente cantou, aí aquela parte que eu não tenho mais nada, que não sei o que do mais nada aí. Gente, não erra mal não, viu? Mas nessa hora aí a gente mentiu para Deus. Eu não te troco por nada. Que conversa é essa, irmão? Às vezes tu troca por uma partida de futebol. Tu deixa de vir para a igreja, tu deixa de estar com Deus por causa de uma partida de futebol. Tu deixa de estar com Deus porque tu está a fim de ficar em casa. Tu nem está com sono, tu nem está doente, tu não está a fim de vir. Aí tu deixa. Aí você diz, não há espaço para mais nada. Que conversa, irmão? Que conversa é essa que não há espaço para mais nada, entendeu? Então assim, é isso que a gente está aqui batendo todos os domingos, sabe? Para trazer a nossa consciência do que somos, do que fomos chamados para ser. Você não foi chamado, irmão, nem eu, para estarmos somente aqui nos domingos, fazendo vocês ouvirem algo da parte de Deus somente, e que entrou no ouvido de vocês, e vocês foram para casa, e nada mudou. Não é isso, a proposta não é essa, nunca foi a nossa proposta, e tampouco a proposta de Deus, porque a proposta de Deus é que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então, se o que eu recebo da parte de Deus, se eu não paro para mim se avaliar, está errado, irmão. Porque a palavra não é para o outro, não é para quem está do teu lado, não é para quem você acha que ele deveria estar aqui, porque a palavra era toda para fulano. Não, irmão, é para ti mesmo, é para mim. Porque se a palavra ela não chega em nós, ela não venha nos mudar a nossa percepção, a nossa forma, a nossa maneira de viver, tem alguma coisa errada, irmãos. É alguma coisa errada com o pastor, é alguma coisa errada com a igreja, ou é alguma coisa errada com você, comigo. Então, a palavra, ela é vida, ela não é morte. Então, se a palavra de Deus, ela é vida, ela tem que gerar vida em ti, cara. Tem que gerar vida em mim. E não morte. Ah, vou não. Ah, não estou afim não. Ah, não quero não. Ah, Deus, isso não. Porque, se a gente diz isso aí, né? Aí vou dar só um exemplo aqui, né? Aí eu digo para Deus, eu não troco por nada. Aí tu tá bem. Tu tá num emprego bom. Ganhando, bem. Aí Jesus diz assim, bom, tu está dizendo que não troca por nada, né? Pois eu quero que tu deixe esse emprego aí. Deixa esse teu emprego. Vai viver da minha obra. Aí tu vai dizer o quê? Essa voz não é de Deus. Está repreendida em nome de Jesus. Deus faz isso, irmãos? Faz. Mas Ele faz. Não é porque Ele quer que você passe por necessidade. Não, Ele faz para te revelar. Não é para revelar algo fora de você mesmo. Ele quer revelar o teu coração. Porque às vezes a gente não entende aonde é que está o nosso coração. Porque muitas das vezes o nosso coração está nisso aí. Emprego bom,
dinheiro no bolso, não falta nada, está tudo beleza, o que eu quero fazer eu faço, para onde eu quero ir eu vou, está tudo bem. Aí você acha que está nébias, 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 né? Aí Deus, espera aí, eu quero ver se tu está nébias mesmo. Aí, vamos lá, eu vou tirar esse negócio aí da tua mão. Aí você se desespera, você entra em pânico. Mas aí, a gente não consegue perceber, a gente não consegue compreender. Ah, cara, a minha vida, eu estava direcionando a minha vida nisso daqui que eu estava ganhando. Como se isso daqui fosse o centro da minha vida. Mas não, o centro da minha vida é Deus. Ah, Deus, me perdoe. E é difícil, meu irmão, você dizer isso. Porque você vai reclamar, murmurar para Deus e o mundo. Mas é raro as pessoas terem essa consciência. Espera aí. Por que Deus fez isso? Por que Ele está fazendo isso? Aonde é que eu estava? Porque quando você começa a se perguntar com você mesmo, e por causa da do seu relacionamento com Deus, você consegue identificar e detectar alguma coisa, irmãos, você está no caminho certo. Porque é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que você viva bem, que você tenha um excelente emprego, que você seja um excelente profissional, que você sustente a sua casa, que você seja um mantenedor, estou falando para os homens, que você seja um mantenedor da sua casa. Ele quer que você seja sacerdote, que você que dá ordem dentro de casa, que você que dá a voz de comando dentro de casa. Mas até isso, irmãos, por causa da nossa cultura brasileira, quem dá ordem dentro de casa é a mulher, não é o homem. Quem dá ordem não é os homens, não. Os homens é só sim, senhora. É desse jeito. Entendeu? Quem dá ordem de casa é a mulher. E ai de ti, mas se tu for dizer, peraí, quem manda sou eu. Ai de ti. Mas gente, é sério. É sério. Ó, o meu pai, que Deus já guardou no céu, eu sei que um dia eu vou me encontrar com ele. Meu pai, ele era semi-analfabeto, sabe? Então, da década de 40 por aí. Então, menino, bigodinho aqui, ó, macho, homem, valente, que nem presta. Mas quando a dona Elismar falava, menino, meu amor, minha vida, isso e aquilo. Então, mas isso faz parte da nossa cultura, entende? Isso faz parte da nossa cultura brasileira, tá? Mas hoje nós fazemos parte da cultura do céu, irmão. Então, se você é homem, se você é sacerdote, você precisa pegar o seu cajado. Eu tive uma maior dificuldade, irmão, de pegar o meu cajado. Até de vez em quando eu quero soltar o cajado. E é porque a mulher pega e eu não queria pegar nem a pau. Entendeu? Porque a gente fica acomodado, irmão. A gente se preocupa só em trazer dinheiro para dentro de casa. O resto é com a mulher mesmo. É aquela coisa, não faz nada, fica só dentro de casa, né? Não tem essa mania? Não faz nada, fica só dentro de casa. Ah, trabalha, cuidar dos meninos, limpar a casa. Isso é besteira. Não, irmão. O negócio é brabo, viu? Eu estou desempregado, né? Aí eu que estou lavando os pratos lá em casa. Rapaz, depois que eu aprendi a lavar o prato lá na imersão das mulheres desse ano, que a mulher viu, todo santo dia a louça está lá. Aí ela só olha assim. Aí tá bom, vou já. Mas é isso, entende? É isso. Mas assim, gente, o que é mais magnífico nisso é porque a gente se completa. Por mais que a gente é indiferente, sabe? Olhe para sua esposa, não é igual a você. É mulher, é outra coisa, entendeu? É outra estrutura, sabe?
Homem não, homem é prático demais, né? A gente é muito prático, né? Eu saí até da pregação. Mas assim, mas medite, irmão, viu? Medite nisso, né? Ouça a voz do seu pai, tá? E obedeça a ele, não obedeça a sua mulher não, obedeça a ele. Tá bom? Mas é isso, voltando aqui à palavra. Em Eli, né, em Samuel, 1 Samuel 1, 3, do 1 ao 18, que eu não vou ler, mas vai aparecer aí um pouco o texto. Eli, ele já sabia ouvir a voz de Deus, né? E interessante que Samuel, que era aluno, né, de Eli, estava ali aprendendo, Samuel começou a ouvir a voz de Deus, mas não sabia distinguir a voz, se era de Eli ou se era de Deus. Mas Eli estava ali para conduzir o Samuel a compreender a voz de Deus. E a chave, né, a palavra de comando que Eli deu para Samuel foi que, se ele falar de novo, diz assim, eis-me aqui, Senhor, pode falar, eu estou lhe ouvindo, né? E Deus falou com Samuel. E o que foi que Samuel fez? Samuel obedeceu. Então você percebe que as duas palavras dessa disciplina, ela atua rapidamente quando há uma compreensão daquilo que nós estamos buscando de Deus e esperando de Deus. Então, aconteceu isso. Eu quero trazer um significado bem básico, bem rápido, acerca do que é a meditação, tá? A meditação cristã, ela é definida muito simples, certo? Não tem volta, não tem mistério, não tem babado, tá? É algo simples. É a capacidade que nós temos de ouvir a voz de Deus. E depois que a gente escuta, obedecer. Quando a gente chega nesse nível, irmãos, esse nível de ouvir e obedecer a Deus, é porque você já se tornou um hábito em você de se relacionar com Deus. Porque muitas das vezes, como eu falei no início, muitas vezes a gente está aqui, ouvindo uma pregação, ouvindo uma ministração. Às vezes Deus se manifesta através de um irmão, de uma irmã, vem orar com você, fala algo ao seu respeito, fala algo da parte de Deus para você. Você escuta. Mas se você não escuta e não obedece, você acaba não executando essa disciplina na sua vida. E as disciplinas de Deus, elas precisam ser executadas, porque Jesus, como é o nosso exemplo maior, Jesus foi um exemplo assim perfeito para nós. Porque em todos os momentos do ministério de Jesus, Jesus não fez nada, simplesmente nada, sem que o Pai soubesse e sem que o Pai desse a permissão para ele realizar ou não. Então, tudo o que Jesus fez foi debaixo da vontade do Pai. E interessante que, por ele ser esse exemplo de Deus para nós, por ele ser esse exemplo maior para nós, nos evangelhos, né, principalmente de Lucas, de João, fala sobre isso. Fala que Jesus, ele sempre diz assim, olha, eu trabalho até agora porque o meu Pai trabalha. Então, eu faço o que eu faço porque o meu Pai faz. Então, eu tô fazendo isso porque o meu Pai mandou que eu fizesse assim. Então, ele sempre tem nos ensinado, e não é porque ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, que ele não continua nos ensinando. Por quê? Porque ele, ao subir aos céus, ele diz, olha, vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito de Deus.
Então, hoje, nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. Quem habita em você é o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus. Então, ele não vai ser diferente comigo e com você. Ele vai sempre revelar para nós a Jesus. E nós, como discípulos do Senhor, precisamos ouvir e obedecer. Começar a praticar isso, né? E, na verdade, a palavra meditar na Bíblia significa refletir profundamente, ponderar, ruminar. É mais do que ler, irmãos. É observar, é ouvir a voz de Deus na alma. Que normalmente a gente escuta, né? Quando a gente lê já assim, ó. Amém, Jesus. Amém. Aí você pensa que... Aí você está falando já aramaico, você já está falando inglês, alemão. E você não consegue. Porque muitas vezes a gente deixa para fazer esse momento, né, com Deus, muitas vezes já no término do dia. Onde a gente já está deitado na cama, já tomado banho. Vocês tomam banho, né, gente? Deitado na cama, tomado banho e tal. E ali já pronto, né? Aquele ventilador só, aquele arzinho ali e tal, bem friinho o ar, né, do ventilador. E aí o sono, às vezes a gente nem consegue ler, porque a gente já está. Mas é necessário que a gente leia com a nossa alma, leia com profundidade. Não precisa a gente ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Às vezes um versículo, irmão. Se você passar... Teve uma vez eu lendo um livro, ele falava sobre os Salmos, Salmo 23. E todo dia era um versículo. E esse versículo a gente tinha que ler o versículo e meditar no versículo. E buscar em Deus o que é que o versículo, que normalmente às vezes a gente lê, a gente já entende o que é que o versículo está dizendo. Mas não é só isso. Muitas das vezes, Deus tem algo muito mais profundo, com muito mais profundidade, com muito mais riqueza para nós. E às vezes a gente deixa de usufruir da revelação de Deus, a gente deixa de usufruir daquilo que, vamos dizer assim, pode virar uma chave na nossa vida, pode mudar a nossa história, por causa da falta de percepção, da distração. Então, tem dicas aqui para nós, né? Tem dicas aqui para nós. O Salmo 119, 15 diz: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Josué 1, 8 diz: meditar nela dia e noite. A prática da meditação cristã, ela é necessário que a gente separe um tempo, um lugar, seja um quarto, seja ele um espaço que não tem muita pessoa, que só seja você e Deus. É necessário a gente separar esse tempo. Não precisa ser o dia todo. Às vezes, irmãos, 10 minutos. Você quer mudar um hábito na sua vida? Faça todo dia 10 minutos, 15 minutos, a mesma coisa. Aquilo que você faz se torna um hábito. Aí você começa a fazer mecanicamente, sem dificuldade, sem sono, sem nada. Então, se a gente consegue levar o celular para dentro do banheiro e ficar horas lá no banheiro com o celular na mão, você consegue também não levar o celular para dentro do banheiro. Você acordou o dia, não pega no seu celular. Você não vai pegar no celular, você não vai olhar para o celular, você vai fazer o que você faz normalmente quando você se acorda. Você tira ali 10 minutos, lê um versículo, lê a palavra e ora e agradece a Deus. Contempla, sabe, irmãos? Porque quando tu abre o olho, irmão, cara, é dádiva de Deus para a tua vida. Quando tu abre o teu olho pela manhã.
Quando tu escuta o som de manhã, seja o som do ventilador, seja o som dos pássaros, ali na casa do Olímpio tem uma floresta lá. Toda vez que o Olímpio manda uma mensagem para a gente, eita, os passarinhos estão... Mas é bonito, irmãos, é bonito. Eu tentei levar um sabiá uma vez lá para casa, sabe? Aí a minha pastora, ela escuta até um alfinete cair do chão, ela escuta. Aí o meu irmão leva o sabiá aí. Aí ele nem me contou do que era o sabiá, né? Aí eu morro de alegre, levei o sabiá lá para casa. Aí ela olhou, tu vai botar isso aí aonde, Marcos? Aí eu, não, vou botar aqui, rapaz. Aqui, ó. Aí ela foi lá dizendo, ó. Se derramar a comida aí, se sujar, já sabe, né? Tu que vai limpar e tal, não sei o que, beleza. Aí eu botei um pregozinho lá, botei um sabiazinho lá, e morro de alegre e tal, botei a comida. Meu irmão, acendi a luz, apagava a luz e o bicho não parava. Quando acendia a luz, leve agora. Só durou um dia lá em casa, ó. O sabiá só durou um dia lá em casa, ó. Ô, comédia, ó. Tu é doido, mas o bicho cantava, viu? Ô, negócio bonito, é o canto de um pássaro, né? É muito bonito, mas lá em casa não rolou lá em casa, ó. Não rolou de jeito nenhum, ó. A mulher botou para correr o passarinho. Ah. Escolha um texto bíblico curto, irmãos. O Salmo 93, o Salmo 150, entendeu? João 1,5, Romanos 8. Seja qual for leia devagar, irmão. Sabe? Leia devagar. Pastor, não posso ler devagar não, senão eu vou chegar atrasado no emprego. Acorda mais cedo, irmão. Dorme mais cedo e acorda mais cedo. Olha, eu comecei uma dieta, sabe? Eu perdi 9 quilos. Eu comecei uma dieta e eu também comecei a mudar meus hábitos. Então, hoje, quando dá 6h30, no máximo 7 horas da noite, eu estou jantando. Seja um pão, seja uma comida, seja o que for. Eu já jantei. Eu já não como mais. Aí, se eu comer mais tarde, é uma fruta, ou se não água mesmo, e pronto. No começo, tu é doido, a barriga roncava, aí o corpo chega aí, ó, aí abria a geladeira, aí olhava, aí a outra lá atrás dizia assim, vai fazer o que aí? Aí eu não estou só vendo, aí eu fechava, aí eu ia, rapaz, mas se tornou um hábito, irmãos. Hoje eu faço isso tranquilamente, entendeu? Hoje, tranquilo eu faço, entendeu? Então assim, a gente só quebra às vezes no final de semana, tá? Porque no final de semana o pessoal inventa aí uns aniversários, para a gente ir e tal, convida a gente para comer pizza de noite, depois do culto, aí a gente muda, mas assim, durante a semana, tenho feito isso, tem dado certo, sabe? Porque eu estava com muito refluxo. Vocês viram, né? Eu tinha uma tosse aqui que não parava de jeito nenhum. E a minha médica profissional, ela disse que era refluxo. E eu tive que fazer uma endoscopia para poder ter pastora. Ela é desenrolada, viu? A médica. Rapaz, eu fico rindo porque assim, ó, eu estou lá em casa, aí o telefone toca. Pastora, o que é bom para isso aqui, não sei o que, não sei o que. Tome isso aqui, que no instante passa. Rapaz, aí, pastor, não é que passou mesmo? Aí, estou dizendo, rapaz. E meu irmão pode dizer, viu? Não é curandeira não, viu, a pastora? Deus me livre, em nome de Jesus. Mas a bicha tem experiência, viu? Mas é isso, irmãos. Leia devagar, várias vezes. Permita que a palavra ela penetre na mente, no seu coração, tá? Reflita,
com perguntas. Deus, o que é isso? Me explica isso aqui, me diz isso aqui, sabe? Tira um tempo, irmãos, é necessário, sabe? Até porque, isso que eu estou falando aqui sobre essa disciplina, não só sobre essa disciplina, né, da meditação, mas tantas outras palavras que a gente já pregou aqui para vocês, não só eu, como Railan, Felipe, Alice, Camila, Pastora, Ertônia e tantos outros mais, Luan, que pregam aqui para nós, é uma forma para que esse alicerce, que aqui, como eu estou em cima de um alicerce, está vendo aí? Terra, que esse alicerce aqui, certo? Que é a sua vida, esteja firme, irmão, esteja firme, sabe? Que você esteja firme. Por quê? Porque dias difíceis vão bater na sua porta, irmão. Vai ter dias difíceis que vai bater na sua porta. E para que você saiba lidar com esse dia difícil, você precisa estar alicerçado, irmão. Não nessa estrutura aqui que a gente está, mas na rocha que é Jesus. Então, por isso essa importância de você saber se defender, você saber lidar com as coisas, você saber compreender o que é melhor para você. É você atropelar tudo? Não, ou esperar em Deus. O que é melhor para você? Ficar calado e reconhecer que você é pecador, errou, fez BO e tal? Ou você vai chutar desculpa a expressão, chutar o pau da barraca e vai fazer do teu jeito? Então assim, a gente tem um Pai que fala com a gente. A gente tem um Deus que nos ensina até hoje. A gente não vê, a gente não consegue pegá-lo, mas ele se faz notório presente no meio de nós. Nós somos a habitação do Espírito dele. Irmão, olha para essa cruz aqui, irmão. Era para eu e você estar ali, mas um sangue inocente foi no nosso lugar. A gente não merecia, irmãos, mas ele fez por amor a nós, irmãos. Não só isso, mas ele preparou uma mesa, a mesa da reconciliação. Então a gente tem livre acesso a isso, irmãos. Isso daqui é poder de Deus, é bênção de Deus para nós. E muitas das vezes a gente não acessa, não entende o que é, não valoriza isso, não expressa a atenção devida a isso. E isso daqui, irmãos, que eu estou falando, isso aqui é muito mais importante do que o seu filho. Desculpa a expressão. É muito mais importante do que o seu marido, do que a sua esposa. É muito mais importante. Por quê? Porque se eu estou estruturado, alicerçado nesses ambientes aqui, meu irmão, a minha casa, a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, vai estar dentro dessa estrutura. Mas se a gente não busca isso, se a gente não tira um tempo para isso, se a gente não se prepara para isso, irmãos, a gente vai rodar a nossa engrenagem da vida dentro de uma religiosidade, que não é isso que Deus quer para nós. Deus sempre quis nos relacionar com a gente, sempre. Sempre foi o desejo e sempre é o desejo de Deus para isso, para se relacionar com a gente. Mas para que Ele se relacione com a gente, eu preciso querer, irmão. Porque Ele não vai pegar na tua mão e não vai te puxar a força, porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, se eu dou ouvido ao Espírito de Deus, eu me conecto nesse ambiente, eu me conecto nessa atmosfera, eu me conecto nesse lugar, e eu vivo isso, eu pratico isso na minha vida. E ao praticar isso na minha vida, eu estabeleço isso dentro de mim,
como promessa, como princípio, como honra. Aí você acha que Deus não vai lhe honrar? Porque você está honrando a Ele? Hoje as crianças estão top das galáxias. Mas pode deixar, viu? Pode falar aí, pode falar em língua aí, tanto, se quiser. Ore sobre o que está refletindo. E às vezes, irmãos, fecha a boca, fique em silêncio. O que a gente fez hoje aqui? Porque é muito fácil, irmãos, quando tem alguém tangendo a gente. Tem instrumentos, tem voz que está aqui, levando a adoração. Mas a adoração que Deus espera de nós é aquela que adoramos de dentro para fora, de verdade, aquela que transcende o entendimento humano, sabe? Que muda o ambiente. Por quê? Porque você mudou. Porque você entendeu, porque você mergulhou. Não é por causa do louvor, porque tem muito louvor, irmão, que facilmente leva você para chorar. Aí às vezes você chora, não sabe nem o que foi que chorou. Não sabe que a música é legal, eu chorei, mas não sabe por que foi que chorou. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é uma adoração verdadeira, genuína. Então, a adoração genuína, verdadeira, ela parte do princípio da meditação, da disciplina da meditação também. Porque eu tenho que ouvir a Deus, eu tenho que obedecer a sua palavra, eu tenho que cumprir o que Ele fala, eu tenho que andar em santidade, andar em obediência. Não é do meu jeito. Eu não posso dizer para Deus como Ele deve fazer algo comigo. Eu não tenho, irmão, nem eu nem você temos essa autoridade de dizer: Deus, é o seguinte, tu tem que fazer assim, viu? Porque comigo é assim, só vai se for assim. Não, irmão, porque assim nem vai nem para frente nem para trás, porque o Senhor Deus, Ele é imutável, as coisas dEle não mudam. Então Ele não vai abrir uma regra, uma exceção, porque fulano, beltrano quer diferente. Lógico que a cada pessoa ele sabe a dosagem que ele pode lançar, porque para um ele dá um talento, para outro ele dá mais, para outro ele dá muito mais. Então tem pessoas que ela não consegue administrar muitas coisas, mas já tem pessoa que sabe administrar muitas coisas, tá? Mas, irmãos, precisamos obedecer, precisamos saber ouvir, e eu só aprendo a ouvir Deus se eu me relacionar com Deus, irmão. Aí eu volto a dizer o que eu sempre digo para vocês aqui: não é você vindo para o culto de domingo que você vai aprender. Você está aqui fazendo uma obediência a Deus porque você está vindo cultuar Ele. Não, irmãos, porque a igreja, ela não é isso, ela não é só aqui. A igreja é você aonde quer que você esteja. E muitas das vezes a gente se engorda com coisas, com um gole d'água. A gente se perde, irmãos, muitas das vezes, com um gole d'água. Porque a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe dizer não, a gente não sabe às vezes dizer sim, a gente não sabe muitas das vezes dizer está errado, não, está certo. A gente não sabe, a gente se perde. É isso? Tá? Estou terminando, viu? A meditação não é apenas um exercício espiritual, ela transforma a vida, ela traz paz interior em meio à ansiedade, aquilo que a gente estava falando. Em Filipenses 4,
do 6 ao 7 vai falar isso. Vamos ler aí bem rapidinho? Filipenses 4, do 6 ao 7. Vamos lá? Não andeis... Amém? Isso é um fruto, irmão, da meditação. Porque a gente ora, a gente ouve, a gente obedece. E o Senhor, Ele guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. Amém? Fortalecimento da fé, Romanos 10, 17. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Consequentemente... Pronto. Certo? Então, se a gente não escuta, e o escutar não é esse som somente, que a gente acabou de escutar aqui agora, mas o som que ele desce para a alma e transforma a vida da gente, muda o nosso posicionamento. 2 Coríntios 3,18, transformação do caráter. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Assim... Estamos... Amém? Então assim, você percebe que quanto mais nós estamos íntimos com Deus, no relacionamento com Deus, na busca em ouvir Deus, em obedecer o que Deus quer que nós sejamos, o que é que nós viemos fazer, a gente vai sendo transformado a nossa maneira. A gente começa a perceber que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entende? Então, você, cara, não tem... É bênção, irmãos. Isso é bênção. Isso é bênção para nós e é bênção para quem está ao nosso redor. Seja marido, esposa, filho, parentes, amigos, relacionamentos, seja o que for, trabalho. Você já trabalhou em algum lugar que você nunca precisou você ir lá no seu chefe e dizer assim: chefe, já estou há 20 anos aqui, o senhor nunca me deu R$50 de aumento, me dá um aumento aí. Já passou por isso? Porque eu já vivi isso, e vivi muito tempo isso. Não porque eu sou melhor do que vocês, eu não sou melhor do que vocês. Somos iguais, irmãos. Então assim, quando nós estamos vivendo dentro do propósito, vivendo no propósito, vivendo aquilo que Deus tem para nós, sendo luz nesse mundo, sendo sal nessa terra, meu irmão, não precisa tu abrir a boca não. Por quê? Porque tu brilha, sabe? Esse brilho não é seu, mas esse brilho é de quem habita dentro de você. E Ele lhe coloca em lugares altos. Não precisa do seu esforço para mostrar para as pessoas quem você é. Porque as pessoas enxergam, irmãos. As pessoas, elas veem. Então, se há honra, se há dignidade em você, Ele vai guardar, Ele vai lhe honrar, Ele vai colocar em você em lugares altos. Agora eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar dentro desse ambiente, desse reino, fazendo a vontade do nosso Pai, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, compreendendo que a nossa vida, mesmo aqui na terra onde nós habitamos, mas nós somos celestiais, irmãos. Estamos dentro de um reino de paz, de justiça, de amor, um reino que tem um Pai, que tem um Rei, que tem um Senhor,
que Ele cuida dos seus. Por mais que tu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é o teu pastor. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele abre e fecha a hora que Ele quer. Então, nós estamos inseridos dentro desse ambiente, dentro desse reino, junto com Jesus. Então, precisamos prestar bastante atenção nisso. A aplicação da prática para responder a essa disciplina comece, irmão. É 1 minuto, é um versículo. Comece, irmão. Não desista, sabe? Não desista para Deus, porque Ele jamais vai desistir de você. Enquanto você tem vida nessa terra, Ele vai estar sempre olhando para você e dizendo: olha, se você der ouvido à minha voz, você vai sair desse lugar aí, e você vai para um lugar melhor. Agora você precisa ouvir e me obedecer. Sem isso não tem como. Escolha um versículo pequeno, escolha um texto pequeno, trabalhe isso durante uma semana toda. É de manhã assim que se acorda? É no meio dia, na hora do intervalo do trabalho? É quando chegar em casa? Cara, não sei. Aí é entre você e Deus, entendeu? Mas não deixe de fazer isso. Ore: Senhor, fale comigo. Poxa, o Senhor só fala com a Vanusa e não fala comigo. O Senhor só fala com Samuel, mas não fala comigo. Só porque o Samuel é profeta e eu não sou, entendeu? Mas Ele vai falar, irmãos, porque Ele fala, certo? Faça disso um hábito diário. A alma precisa de alimento espiritual, como o corpo precisa do pão, tá bom? A conclusão a meditação cristã é uma disciplina esquecida, mas essencial. Deus ainda fala, irmãos, como eu acabei de dizer aqui, mas será que temos dado tempo para ouvi-lo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa noite. Vamos ficar em pé? Irmão, está frio, é? Está muito frio? Desliga os ar aí, pode desligar. Desliga aí. Está frio? Está frio não? Ai, está frio não? Desliga o ar, gente. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, Eu já terminei de pregar. Tá certo?